O Natal Escondido. Nós estamos iniciando hoje uma nova série de reflexões, de pregações aqui na comunidade Jardim Paulista, e nós vamos tocar aqui um dos pontos importantes nesse mês de dezembro, que são as celebrações de Natal. Nós já estamos percebendo os ambientes em que nós frequentamos, vários enfeites, decorações. Nós aqui preparamos algo singelo também para o nosso espaço, e entrando um pouco no clima que a cidade está, o país está, e talvez todo o Ocidente esteja também. Nós temos, para nós que já somos cristãos, o sentido e o conteúdo muito mais claro, né? Nós já temos feito reflexões diante das celebrações de Natal nos anos anteriores e durante a nossa vida cristã, de forma que temos algumas frases que já são para nós clichês, dizendo: Natal não é presente, né? Natal não é comércio, Natal não é simplesmente essa data, Natal é o nascimento de Jesus. Mas o que nós queremos aqui é avançar um pouco mais a partir dessas questões que nós já sabemos, quando nós colocamos o tema o Natal Escondido, a surpreendente mensagem por trás do nascimento de Cristo. E nós queremos, e teremos 3 domingos apenas, para nós tocarmos um pouco nesse assunto. E assim como tem surpreendido o meu coração essas reflexões, eu quero que surpreenda o coração de vocês também, e que nós sejamos edificados, porque o que temos como mensagem do Natal é algo altamente impactante e que deve transformar a nossa vida, deve transformar a sua vida. Tá? Ninguém, nós vamos falar um pouco disso hoje, ninguém que se aproximou de Jesus teve uma resposta morna diante dele. Ou se ajoelhava e o adorava, ou ficava com muito ódio do que ele confrontava, ou simplesmente mudava a sua vida e faria outra coisa. Mas ninguém que esteve diante de Jesus teve uma resposta frívola. E nós, diante do nascimento de Jesus, creio que, se compreendermos, não vamos responder de forma ok. Vamos ter uma postura de rendição diante de quem é Jesus. Para isso, vamos hoje refletir sobre o texto do profeta Isaías, no capítulo de número 9, versos de 1 a 7, que diz o seguinte: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A primeira questão que nós queremos levantar aqui é os símbolos do Natal e o esquecimento dos sentidos. Eu não sei se você já ou se programou para ir até o Ibirapuera, ou se você foi, né, no lançamento, que foi, se não me engano, no dia 1º, ontem ou sexta-feira. Mas
todos os anos o Parque do Ibirapuera tem realizado este empreendimento, né, de colocar luzes de Natal, uma grande árvore de Natal, e muitos vão ver então essa festividade aí das luzes, que ao som, né, de músicas natalinas vem as águas ali da lagoa como um chafariz, simulando alguns efeitos para a celebração de Natal. Nós também temos observado já os shopping centers da cidade bem iluminados, talvez o prédio onde você mora também, a decoração de Natal com luz está por todos os lados. E o que nós temos que olhar para tudo isso é que, em primeiro lugar, essa é uma celebração que não é apenas feita por cristãos, ou pessoas que estão vivendo a fé cristã e está se dedicando à fé cristã, mas virou uma celebração comercial, sim, mas também uma celebração social. Nós vivemos num país que teve formação e grande influência cristã, mas não é só o nosso país, mas as celebrações estão e fazem parte já do calendário. É feriado para o nosso país, ninguém trabalha nessa data, e nós temos o hábito também de trocar nos presentes, de decorar, de preparar um peru e algo assim, uma festa em torno de comidas para essa data. Todos nós participamos de alguma forma dessas celebrações. Agora, pouco nós nos perguntamos do porquê de cada uma dessas coisas. A primeira coisa, e é onde nós vamos aprofundar um pouco hoje, é a respeito da luz. Por que se usa a iluminação nas festas de Natal? Por que luz, pisca-pisca, né, as festas ou as decorações de shopping ou Ibirapuera estão sempre em torno da iluminação, né, disso que é algo tão preciso? Por quê? Por que nós celebramos com luz? Por que não fazemos isso com a escuridão? Por que nós, no calendário que não necessariamente precisa ser cristão, por que a luz está presente? Qual é o símbolo ou qual é o sentido de nós termos a luz nas celebrações comerciais? Embora nós cristãos tenhamos a postura de tentar ser críticos diante das questões comerciais, de como se lida com o Natal, nós também, por outro lado, desfrutamos de algo positivo, que é o fato da abertura que as pessoas têm diante do sentido do Natal, diante da proposta que o Natal traz. E nós ouvimos, e nós que estamos aqui próximo à Avenida Paulista, ouvimos na Avenida Paulista os coros que vêm com um repertório natalino, cantando as canções que são cristãs. E todos param para ouvir com tranquilidade, gostam de ouvir essas canções. É bonito. Existe ali muito sentido, mesmo que a pessoa não esteja envolvida com esses valores, ela se dispõe a ouvir. E algo está sendo dito, especialmente com a presença da luz. Por que a luz se faz presente nessas celebrações? E como nós podemos aprender com esses sentidos? Aqui está, talvez, a primeira mensagem escondida do Natal. O sentido da luz, que faz parte das nossas comemorações. Tim Keller, pastor norte-americano, em Nova York, nós estamos partindo do título da nossa série, a partir do livro dele, que tem o mesmo nome, chamado Natal Escondido, vai dizer que a ênfase na luz, em meio à escuridão, se deve à crença cristã de que a esperança do mundo vem de fora dele. Tim Keller vai ajudar na reflexão de que a luz foi colocada nas celebrações porque há um entendimento de que ela é capaz de tirar a escuridão, de que a escuridão por ela mesma não resolve as questões de claridade, as questões de obscuridade, não resolve aquela doença de você não conseguir ver o seu horizonte, não ver esperança em nada. A escuridão não resolve por si mesma isso. É preciso que algo externo, algo que vem de fora, venha para resolver o problema de nós não enxergarmos. O que nós temos, então, como primeira característica de usarmos a luz no simbolismo, é de que há uma comunicação aqui, da parte de Deus, da parte do cristianismo, que vem extraído da palavra de Deus, de que a nossa vida só se resolve
não dentro de nós mesmos, mas por algo que vem de fora. A esperança não está em nós. A esperança é algo que vem de fora para dentro. Quando nós celebramos nosso Natal com luz, o que nós estamos tentando dizer é que vem de um foco, uma luz que pode acabar com a nossa escuridão. Além disso, nós temos que começar a compreender o porquê que é necessário algo vir para nos ajudar. Por que é preciso que algo de fora, como a luz, venha acabar com algo que pode estar dentro de nós, que nós poderíamos chamar de trevas, de escuridão? E nós precisamos reconhecer que a nossa condição natural no mundo é muito ruim. Você consegue, é claro, talvez você esteja hoje vivendo uma condição de vida em que você esteja um pouco organizado. Alguns anos atrás eu estava fazendo uma visita num carro com mais 3 pessoas, 3 senhoras, e uma dessas senhoras falou assim, nós estávamos no carro com ar-condicionado, um grande calor lá fora, mas dentro do carro estava fresquinho, agradável. Nós tínhamos tomado um café da manhã, um café da tarde naquela tarde, na visita em que fizemos, e estávamos alegres, e ela então no carro soltou a seguinte frase: eu não gostaria que o mundo acabasse não. Esse mundo está excelente do jeito que está. Está ótimo! E nós estávamos dentro de um carro com ar-condicionado, com climatizado, e pessoas ali fora, no semáforo, pedindo recursos, passando por outras dificuldades. Era uma região de hospitais. E nós falamos assim, eu acho que você poderia repensar um pouquinho o que você está falando. Não! E ela entrou um pouco mais na questão, dizendo ainda em elogios de que a vida era perfeita. Nada precisava mudar, para ela estava excelente. Aquilo me deixou abismado, porque mostrou que é possível, e nós encontramos muitas pessoas que estão vivendo a ilusão de uma bolha, onde se escondeu de todo tipo de sofrimento, se ocultou de todo tipo de problema que estamos vivendo, entrou numa espécie de uma vida irreal, ao ponto de não reconhecer que a humanidade chora, de que o nosso mundo está passando por grandes transformações para pior, de que muitos recursos naturais estão acabando porque nós não sabemos fazer gestão. E quantas pessoas não estão angustiadas porque não sabem se, por exemplo, vão ter condições de oferecer comida aos seus filhos e estão próximas de nós. Só é possível acreditar que está tudo bem se você ou não tem condições de avaliar as coisas à sua volta, ou está passando por algum problema de raciocínio. Porque é só olharmos à nossa volta e nós constatamos. Pessoas estão sofrendo. Nós sofremos quando vamos pensar, e essa próxima semana como será? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir sustentar as conversas com as pessoas com quem eu amo e convivo? Será que eu vou conseguir entregar o trabalho? Será que o meu trabalho vai durar além de um dia a mais? Senhor, será que a minha casa vai estar ok quando eu voltar? Será que eu não vou sofrer um acidente e falecer ou perder alguém querido? Nós estamos todos os dias lidando com essas angústias. O barulho, os ruídos, os estrondos, o sofrimento estão diante de nós. Nossa condição natural no mundo é muito ruim. O texto bíblico fala daquele tempo, o povo que andava em trevas. E as trevas é algo profundo nessa reflexão. Aquele povo que andava em trevas, de fato, eles tinham experiências de andar todos os dias na escuridão. Porque diferente do nosso tempo, que temos essa parte elétrica muito bem desenvolvida, ao toque de um interruptor, nós temos a luz que toma conta do ambiente. Naquela época não existia isso. Andar em escuridão era algo que, se eles tivessem que andar à noite, certamente era diante da escuridão.
Mas o sentido do texto é muito mais profundo. Não tem a ver só com a parte do enxergar, mas tem a ver com as trevas de você não conseguir ver caminho de esperança para a sua situação. O povo que andava em trevas olhava para a sua condição em volta, seja diante das outras nações, seja diante do seu comércio, seja diante das suas aflições, da unidade como povo, e não via esperança. Esse povo que não conseguia perceber a dificuldade para resolver sua vida, eles não conseguiam ver solução para essas dificuldades, eles estavam em grandes trevas. O texto bíblico lá em Mateus, Jesus vai falar sobre bem-aventurados os que choram. E choram por quê? Choram porque veem a si mesmo e não conseguem perceber como eles podem mudar. Você já tentou mudar a sua vida? Sabe aquelas áreas fracas? Aquelas áreas que nós sempre erramos? Sempre caímos ali daquele jeito? Quantas vezes você já não falou assim, eu não me aguento. Eu não me aguento mais, porque eu sempre faço a mesma coisa. A minha tendência é sempre de fazer isso. Quantas pessoas eu já não ouvi, aconselhei, que vieram falar para mim, Marcelo, eu não consigo me relacionar com as outras pessoas. Eu não consigo trabalhar, ficar no meu trabalho, porque eu não consigo lidar com a minha natureza. A minha natureza desorganizada. Quantos de nós não lutamos com coisas que nós já percebemos são ruins em nós? Queremos mudar e não conseguimos. As trevas têm a ver com isso. Aqueles pecados que nós sabemos que está errado, estamos ali, sempre no entorno, prontos para cair, prontos para errar. E a gente lida ali e fala, Senhor, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Ô Senhor, me perdoa agora, porque eu acabei de errar. E isso levado em dimensões mais sérias. Era isso que o povo estava passando. Não conseguir enxergar alternativa para acabar com as trevas que estavam sobre a vida deles. Os que viviam na região da sombra da morte. Essas começam a ser as qualificações para os tipos de trevas de que o profeta está falando. Sombra da morte. Sobre essas condições é que a luz resplandeceu. Jean-Paul Sartre, considerado aí o pai, o principal expoente do existencialismo na corrente filosófica, trabalha de uma forma muito profunda. O seu conceito mais forte é a questão da angústia. E ele vai dizer que a angústia é a mãe de todos os sentimentos, que a condição humana é a angústia. E ele vai dizer assim, um amor, uma carreira, uma revolução, outras tantas coisas que se começam sem saber como acabarão. A nossa angústia, a nossa vida é o fato de nós iniciarmos coisas e não sabemos o que vai dar no fim. E nós temos que lidar todo dia com essa incerteza do futuro. É daí que vem o existencialismo. Como você não sabe o que vai acontecer no futuro, faça o que te dá prazer hoje. Exista. Faça o que você quiser hoje. Porque nós não podemos saber o futuro. A incerteza é maior do que nós. E essa constatação filosófica, que é tão influente no pensamento ocidental e ainda hoje, tem a ver com essas trevas que tomam conta de nós. Nós não sabemos a respeito do futuro. Nós não sabemos se o nosso sofrimento vai ter fim. O mundo em que nós vivemos, a sociedade em que estamos inseridos e somos parte, vive uma crise de angústia. E não somos só nós que sabemos disso. Especialmente Deus é quem mais sabe que nós estamos na escuridão. Tim Keller vai dizer a respeito disso na Bíblia. O termo trevas se refere tanto ao mal quanto à ignorância. Significa, primeiro, que o mundo está repleto de maldade e sofrimento atroz. Vejam o que acontecia na época do nascimento de Jesus. Violência, na época de Jesus, violência de Jesus, violência, injustiça, abuso de poder, gente sem ter onde morar, refugiados, fugindo da opressão, famílias em cacos e uma angústia sem fim.
tempo de Jesus, exatamente como nos dias de hoje. Outro sentido é porque ninguém, ou por ninguém saber o suficiente para curar o mal e o sofrimento que nele existe. Essa é a nossa dor humana. Como acabar com o sofrimento? A ciência tem feito essa pergunta. Bilhões de dólares é empenhado todos os anos em pesquisas científicas, a fim de tentar acabar com a dor, acabar com o sofrimento. Quanto é investido da nossa parte para acabar com a dor de alguém que nós amamos? Quantas vezes nós não vamos visitar alguém que nós amamos no hospital? Ou amigos que nós temos que estão enfermos? E nós sentamos ao lado. E se nós temos um coração voltados para essas pessoas, nossa vontade era sentar ao lado e curá-la na hora. Quem aqui nunca teve que lidar com a nossa impotência diante do sofrimento do outro e nós? Nós não sabemos. Nós não temos resposta para tudo. Nós não sabemos acabar com o sofrimento humano. Nós podemos dar prêmios de incentivo, prêmios nobres da paz, da ciência, da economia. E ano após ano, se evolui em muitas coisas, mas o sofrimento permanece. Nós achamos que estamos melhorando tudo. Para Deus, é fato. Nós não temos condições de resolver a dor humana. Nós não conseguimos. Não dá. Nós não vamos resolver o sofrimento humano. Eu sei, muitos jovens aqui. Muitos jovens talvez que ainda tenham no coração o desejo de mudar o mundo. Eu trabalho para mudar o mundo. Querido, querida, nós não conseguimos. Mas Deus consegue. Deus pode. Eu não posso. Mas Deus pode. E a revelação que nós temos dele, através das suas escrituras, é de que ele tem feito isso. E vai fazer, através de Jesus Cristo. Nós não conseguimos. Mas nós temos uma esperança. E a esperança está em Jesus Cristo. Ainda, este escritor, intelectual, dramaturgo tcheco, um grande líder, expoente aí, enquanto estava vivo, trouxe a seguinte reflexão, e ele não tinha nenhum compromisso com o cristianismo ou com Deus, mas ele disse o seguinte: a busca de uma vida de bem-estar, a busca de uma vida de bem-estar não ajudará a humanidade a se salvar. Nem a democracia sozinha é suficiente. A raça humana se esquece a todo instante de que não é Deus. Václav Havel. A humanidade esquece que ela não é Deus. Tim Keller vai dizer: o mundo é um lugar escuro e jamais encontraremos o caminho ou enxergaremos a realidade, a menos que Jesus seja a nossa luz. E aqui que é difícil, queridos. Sabe por que é difícil? Porque a revelação bíblica, a mensagem bíblica, ela começa, a mensagem de Cristo começa quando Jesus confronta e nos chama de pecadores. O que Cristo veio trazer para nós é dizer, em primeiro lugar, sabe aquela primeira conversa de apresentação? Sabe aquela primeiro encontro, a primeira impressão é que fica? Quando a gente se senta diante de Jesus, ou que a gente vai ter o primeiro encontro, a primeira questão que tem que ficar evidente é que nós não conseguimos resolver o nosso sofrimento. Eu não sei quem é da área de negócios, mas a pior situação para você negociar com alguém é quando você não tem a solução e só a pessoa tem. Você já percebeu isso? É horrível, porque você é totalmente refém àquilo que o outro pode fazer. Sempre que você vai negociar,
É sempre importante você ter alguma condição, alguma carta na manga para você dar. Agora, diante de Jesus, a gente chega diante dele e a primeira constatação é: você é pecador. Você não tem condições de se salvar. Você depende 100% de mim. E a humanidade, ou muitas pessoas, não querem ouvir isso. Elas querem continuar na ilusão de que elas podem. Mas Jesus diz: só eu posso. Eu sou a luz do mundo. Por isso que a graça de Deus para nós, dado que Deus sabe exatamente quem nós somos e a nossa condição, Ele não está nos oferecendo a condenação, mas Ele está nos oferecendo a resposta, a esperança. Ele está nos oferecendo o seu Filho. É por isso que o Natal nós celebramos o nascimento de Jesus, porque é a resposta de Deus à nossa condição completamente limitada de resolver qualquer coisa. Deus mandou seu Filho nascer. É o envio da luz às trevas. A solução para nós, é por isso que enchemos a cidade de luzes. É para dizer que a resposta das trevas não está nela, mas vem de fora. É a luz que vem de fora para dentro, para a escuridão, e resolve as coisas. Deus mandou o seu Filho nascer aqui, a fim de que essa luz que veio dele possa preencher a escuridão e a cegueira em onde nós vivemos. Isaías 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E Jesus, a respeito de si mesmo, vai lá dizer em João 8,12, de novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Olha que interessante, quando Jesus foi afirmar a respeito da sua função, do que ele tinha que fazer, de qual era a sua missão, ele usou a expressão de que ele é a luz do mundo. Ele nasceu e operou e fez a sua obra a fim de que ele oferecesse para nós luz em meio à nossa escuridão, em meio à nossa dor, à nossa cegueira. É ele quem pode dar luz, é ele que ilumina o caminho. Jesus disse acerca de si mesmo: eu sou a luz não só de vocês, mas do mundo inteiro. A solução para qualquer tipo de coração humano, para qualquer tipo de experiência humana, para qualquer tipo de espírito humano, a solução para tudo isso está em Jesus. É Ele quem começa a nos colocar no parâmetro correto para nós vivermos. Não, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É acerca desse que nós estamos falando no Natal. O nascimento de Jesus é o nascimento da luz. Para esse coração humano angustiado, que vive em escuridão, em cegueira, diante da sua dor e seu sofrimento, Jesus fala: eu sou a luz. Eu sou a luz. O que significa então Jesus ser luz do mundo? Em primeiro lugar, a luz nos dá vida. Veja o exemplo do sol. O que seríamos de nós sem o sol? A luz que o sol projeta sobre nós. Andaríamos em plena escuridão, em desaquecimento, em um frio extremo, igual lá do sul de Minas, né? Tempo de geada. Nós andaríamos congelando. Não teríamos vitamina D. Quem aqui já teve baixa de vitamina D no organismo? O que acontece com a gente? A gente começa a sentar assim mais cedo, né? 5 da tarde, você está falando: nossa, eu estou cansado. A vitamina D que o sol irradia todos os dias. O que seríamos de nós sem a luz? A luz nos dá vida. A luz transmite calor. Se nós a apagássemos, nós congelaríamos. É a fonte de toda a vida. A Bíblia nos diz que vivemos, nos movemos e existimos em Deus. Só existimos porque Deus nos sustenta dia após dia. Recebemos os recursos para a vida sem que tenhamos que fazer sequer alguma coisa. O fato de Jesus ser a luz, o que nós recebemos, em primeiro lugar, é vida. A luz é calor. A luz são os recursos. Sem luz, os agrônomos, sem luz, o que teríamos? Nada. Jesus, quando afirma que Ele é a luz, Ele está querendo dizer:
a vida só existe a partir de mim. Ele disse isso em outras palavras. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós só vamos viver, de fato, a experiência humana se nós nos apoiarmos nessa luz. Em segundo lugar, a luz nos mostra a verdade. Quando nós estamos no escuro, você já dirigiu um carro sem farol à noite? Quem já fez essa loucura aqui? Ou pode ter tido uma pane, né? Você saiu de casa assim, né? Mas alguns já saíram de casa sem os faróis. É horrível. Eu já fiz isso. É horrível. Você não sabe se as pessoas estão te vendo, se os outros carros, ou caminhões especialmente, se eles estão sabendo, ciente que você está na estrada, ou talvez você já esteve dirigindo e viu um carro sem iluminação, sem farol, sem luz. Você toma aquele susto e quase causa um acidente. Mas a luz, ela mostra a verdade, mostra o caminho, a trilha por onde nós estamos andando. Tente andar na escuridão sem nenhuma luz. A chance de você tropeçar, pisar num buraco, cair numa ribanceira é enorme. E você se machucar ou mesmo perder a vida. A luz nos mostra a verdade sobre nossas trevas, sobre quem somos e o que o mundo é. O sol ou o farol revelam a verdade, como as coisas são de fato. Jesus, quando nós nos relacionamos com Ele, Ele deixa bem clara a verdade a respeito de nós. Os sentimentos que nós temos a respeito do mundo. Os nossos pecados, as áreas fracas, as nossas limitações. Caminhar com Jesus é uma imersão profunda sobre quem verdadeiramente nós somos. Não aquilo que nós dizemos ser. Sabe quando a gente fala assim, minha mãe está perto? Fala assim, eu gosto tanto disso. Ela fala, gosta nada? Fiz a vida inteira para você não comia? Você fala que gosta. Aí você fala, tá verdade. Andar com Jesus é isso. Você começa a dizer para Ele, Senhor, isso aqui é bom para mim. Ele fala, é nada. Não é. Eu sei que não é. Olha aqui quantas vezes você já errou por causa disso. Você fala, mas Senhor, Ele fala, vai por mim. Eu te conheço. E em terceiro lugar, a luz é bela. Gosto muito de fotografia. Gosto mesmo. E quem não gosta, né, de ver uma bela foto? Existe foto sem luz? Toda a técnica, em termos da fotografia, é de exatamente lidar com luz. Como é que a luz entra, como ela reflete sobre um objeto, como ela gera cor. Nós não temos nada em cor, mas pelo fato da luz bater, as cores saltam. Jesus ser a luz significa que Ele é o único que pode colorir a nossa vida. É o único que pode nos dar alegria. Começar a nos colocar num caminho de abundância, de felicidade, nas coisas que realmente nos dão prazer, nas coisas que realmente preservam a vida. A beleza está no fato de Jesus mostrar para nós o que é a vida. A vida com Jesus é bela. É isso que Jesus está dizendo quando Ele fala que Ele é a luz do mundo. E é por isso que nós somos desafiados por Ele a falarmos disso para os outros. Nós deveríamos compartilhar para todos que deveriam ter sua vida em Jesus Cristo. Porque Ele é o único que dá a vida. Ele é o único que mostra a verdade. Ele é o único que nos traz a alegria, a beleza que nós vivemos. Assim, a luz veio porque Jesus nasceu. Isaías 6, 7, 9, 6 e 7 diz que a luz veio porque um menino nos nasceu e os títulos dados ao menino são os títulos de Deus. E é isso que comemoramos no Natal, o fato de Deus ter nascido no nosso mundo, a fim de nos dar a luz em meio às trevas em que habitamos. Não sei se você reparou, nós cantamos, lemos o texto bíblico, que o profeta Isaías compartilhou dizendo que o menino, aquele que viria, o Messias, ele tinha o título de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, ou Pai eterno, príncipe da paz.
Quem tem esse título? Esse título só é possível dar a Deus. Deus forte, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse menino que nasceu veio de Deus, é Deus, e veio para nos salvar. Assim, Tim Keller vai dizer na Bíblia, as pessoas que o viram e ouviram de verdade nunca reagiram com indiferença ou moderação. A partir do momento que compreendiam o que ele afirmava acerca de si próprio, ou tinham medo dele, ou ficavam furiosas com ele, ou se ajoelhavam diante dele e o adoravam. Mas ninguém simplesmente gostava dele. Como talvez nós temos gostado do Natal. Você gosta do Natal? Eu gosto do Natal. Legal, né? E o fato de Jesus ter nascido? É bom. Legal, pô, legal. Nós vamos fazer um culto no dia 25, de manhã, né? Uma ceia, talvez à noite. Poxa, que bom. Vou agradecer o fato de Jesus ter nascido. Poxa, legal. E depois, vocês vão fazer o quê? Onde a gente vai? Vai ter churrasco? Como é? Que comida que vai ter? Como a gente tem diluído o sentido real do Natal. Para mim isso só tem uma explicação. Acho que a gente ainda não o conheceu. Se assim lidamos com essa moderação, é porque nós não conhecemos. Não conhecemos o Jesus que nasceu e que atua hoje. Porque se o conhecêssemos, nós seríamos certamente uma das três situações. Porque diante do Deus forte, eu tenho medo. Porque ele pode pesar a mão forte dele sobre mim. Ou eu posso ficar com muita raiva, porque ele vai interferir na minha vida. E eu não quero mudar nada. Mas eu ficaria com muita raiva o fato de eu não ter o poder que ele tem e ele poder afetar quem eu sou. E o desejo nosso é que você tenha a terceira atitude. Diante desse, que tem esses títulos todos, você poder se ajoelhar e dizer: Tu és meu Deus, meu Salvador, em quem eu confio. A minha vida está nas tuas mãos. Não há outro bem senão o Senhor. Tudo que tenho vem de ti. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor me conhece do início ao fim. Tu sondas e me conheces, sabe onde me assento e onde me levanto. O Senhor morreu por mim naquela cruz. E minha vida é tua. Faz, Senhor, em mim a tua obra. Quero sentar-me no teu banquete. Bata, por favor, a porta do meu coração e me convide para entrar. Porque, Senhor Jesus, eu sou seu. Porque eu entendo a luz que está em ti. E eu dependo. Porque a escuridão que tem me atingido tem sido profunda. Dorothy Sayers, uma reconhecida escritora inglesa, vai dizer: a encarnação significa que, seja qual for a razão pela qual Deus escolheu deixar-nos cair para sofrer, para nos sujeitar às dores e à morte, ainda assim Ele teve a honestidade e a coragem de provar do seu próprio remédio. Não pode cobrar nada do homem que não tenha cobrado de si próprio. E ela conclui: passou por toda a experiência humana, das irritações triviais da vida familiar, das restrições limitadoras do trabalho duro e da falta de dinheiro, aos piores horrores de dor e da humilhação, da derrota, do desespero e da morte. Nasceu em pobreza e sofreu por dor infinita. Tudo por nós, e achou que valia muito a pena. E o texto do profeta vai dizer: e viu o penoso trabalho de sua alma e ficou satisfeito. Para te salvar, para acabar com a sua escuridão, com a sua falta de esperança, para acabar com a sua cegueira. Nenhum outro fez tamanho sacrifício por você. Você precisa, como eu, se ajoelhar diante dele e falar: Senhor Jesus, graças a Deus pela sua vida, pela sua obra, porque me salva.
me salva de mim mesmo, me salva da escuridão e do desespero. Tim Keller diz: Jesus é a luz divina do mundo, por trazer uma nova vida para substituir nossa apatia espiritual, por nos mostrar a verdade que cura nossa cegueira espiritual e porque Ele é a beleza que anula nossos vícios ligados a dinheiro, sexo e poder. Como maravilhoso conselheiro, Ele caminha conosco, e quando adentramos e atravessamos a sombra da morte, onde ninguém mais pode nós, quando todas as outras luzes se apagam, ninguém mais pode nos salvar. Quando todas as outras luzes se apagam, é Ele que está ali ao nosso lado. Com isso eu quero concluir essa reflexão, trazendo para nós 3 práticas e reflexões. Qual tem sido sua resposta diante do maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz? Tem sido moderada, frívola? Eu cortei esse negócio aí de cristianismo, tem a igreja lá, eles falam para ler a Bíblia. De vez em quando eu faço a minha oração, escrevo um papelzinho lá. Qual tem sido a sua resposta diante do que Deus em Cristo fez por você? Você tem tido medo, ódio ou se ajoelhado? O convite é que você se ajoelhe diante dele. Em segundo lugar, deixe os sentidos do Natal extrapolar o simbolismo e tocar seu coração para cada dia do ano. Quando você ver uma luz brilhando numa árvore de Natal, na parede como nós temos ali, no Parque do Ibirapuera, quando você acender a luz da sua casa e a escuridão for embora, quando o sol nascer, que você possa lembrar que esses símbolos estão aí, porque é o anúncio de Deus que Ele enviou seu Filho como luz para a nossa escuridão. Deixa essa teologia entrar no seu coração e agradeça. É uma forma dele lembrar, de Deus lembrar, que a resposta não está em nós, mas em Jesus Cristo, a luz do mundo. Toda vez que você vê uma luz se acender, agradeça a Deus. Fala: obrigado, Senhor, porque a resposta está em Ti. E por último, proponho que você tenha um estilo de vida de gratidão a Deus por Ele ter nos dado luz em meio às trevas. Jesus é a vida, a alegria e a beleza do nosso coração apagado, que nosso coração apagado necessita. Eu quero convidar você a agradecer hoje a Deus por isso. Está disposto? Quer agradecer? Quero te dar alguns instantes, assim como eu quero me dar agora alguns instantes, para poder agradecer pela luz do mundo que Jesus é. E nós celebramos o nascimento.